Olá, estudante! Seja muito bem-vindo ao meu canal, Kelly aqui da Didástico falando. Essa é mais uma videoaula com aquelas grandes obras literárias brasileiras, tá? Seja porque você vai fazer uma prova do livro, ou então porque é uma obra obrigatória para o vestibular que você vai prestar, ou então você vai elaborar uma redação e você sabe que esse livro traz conteúdo importantíssimo aí para você alavancar, para você destravar, para você tirar aquela nota alta na redação. Seja por que for, pegue papel e caneta na mão, colhe o olho aqui que a nossa aula vai começar. Antes disso, se inscreve no canal. De segunda a sexta-feira tem material assim, organizado, caprichado, simples, direto para você mandar bem na prova. Bom, sem mais enrolações, vem pra aula. Bom, pessoal, a obra de hoje é o livro Anos de Chumbo, de Chico Buarque. Super contemporânea, ela foi lançada aí em 2021, eu tô gravando esse vídeo aqui em dezembro de 2023, então tem mais ou menos 2 anos que ela foi escrita, essa obra, lançada, tá? Super recente, super novinho aí. Olha só, para que a gente aqui tenha um melhor aproveitamento desta aula, eu vou organizar em 3 partes, tá? A primeira parte eu vou tratar alguns aspectos literários do livro, sabe? Qual que é o tempo, qual que é o espaço, qual que é o foco narrativo, essas informações que a sua professora de redação aí adora, tá bom? E é de literatura também. A segunda parte da obra, eu vou falar um pouquinho do enredo, ela vai trazer alguns contos, tá? Então eu vou falar ali um pouco dos contos mais importantes, ou seja, as narrativas, porque você precisa sair dessa aula, você precisa sair desse livro, beber na fonte desse livro e saber um pouquinho aí do que é a historinha que vem contando nele, quais são as narrativas que vem abordando, tudo bem? E por último, não menos importante, eu vou pegar ali, abordar contigo, evidenciar, falar quais são algumas temáticas super importantes que esse livro vem falando. Será que ele vem falando de desigualdade social, segurança, educação, sustentabilidade? Afinal de contas, o que ele trata, tá bom? Bom, então pega papel e caneta, essa vai ser a divisão da nossa aula e agora eu vou lá para a primeira parte. Show? Vem comigo. Pessoal, como eu te falei, é uma obra que foi lançada em 2021, mas o título já está dando uma ideia, né? Anos de Chumbo. Ele veio falar um pouquinho aí sobre o período da ditadura militar no Brasil, exatamente. Então coloque aí que é mais ou menos uma época da década de 70 até a década de 80, meados de 80, tá bom? Os contos, eles não falam especificamente de uma data, de um ano, mas ele dá alguns fatos que nos dá a entender, tudo bem? Bom, nós temos aqui 8 contos, desses 8 contos, coloque aí que uns 6 contos é em primeira pessoa e apenas 2 contos é em terceira pessoa. Então varia, tá? Anote isso, passe a marcar texto aí porque é super importante. Se você colocar que é só em primeira pessoa, você vai perder ponto, tá bom? Ela é predominantemente em primeira pessoa, mas tem alguns textos que é em terceira pessoa. Bom, o local ali, o espaço que essas histórias são narradas, são contadas é o Rio de Janeiro. Inclusive, um dos contos tem o nome de Copacabana, né? Então, dentro ali das narrativas, ele vai dando algumas dicas pra gente. E claro, sempre quando eu falo de alguma obra literária aqui, é interessante a gente saber, pessoal, de qual que é o estilo de época. Será que é romantismo, parnasianismo, simbolismo, classicismo? Qual que é o estilo de época dessa obra literária? Que a gente abordará hoje é contemporânea. Todos os livros, pessoal, lançados ali de mais ou menos 1970, 80 até hoje, é chamado de literatura contemporânea. Bom, nossa primeira parte da aula abordada, que é aqueles aspectos mais literários, mais técnicos, agora eu vou para a segunda parte, tá bom? Pessoal, olha só, o primeiro conto, ele dá título ao livro, né? É chamado O Soldado de Chumbo. O que é o Soldado de Chumbo? Ele fala de um núcleo, são 2 núcleos na verdade, 2 famílias, tá? Cada família aí tem um pai que ele é um militar, uma família tem um pai que é um militar de uma patente mais alta, de um cargo mais alto, e outra que é uma patente militar ou de um cargo militar mais baixo, tá? Pessoal, o que vai acontecer aí? Ambas as famílias, elas têm um filho cada uma, tudo bem? Esses garotinhos brincam, eles são amigos, os pais também, enfim, as mulheres ali, né, as mães também são amigas. O garotinho, Luiz Haroldo, né, anote aí o nome dele,
ele tem uma deficiência na perna. E aí a mãe acaba super protegendo ele. Sabe aquele negócio? Olha, não vai brincar ali, cuidado para você não se machucar, enfim. Tem uma super proteção com ele, tá? Porque ele tem ali, digamos, uma limitação física. Essa mesma mãe, digamos assim, ela vai ter ali um determinado envolvimento com o pai da outra família. Vai acontecer um adultério aqui. E qual que é dois pontos importantes dessa narrativa? Primeiro ponto, você está ali lendo, e aí você começa a perceber que esse casal que está cometendo o adultério, eles acabam sendo, digamos ali, deixando algumas pegadas, alguns rastros para a criança. Então a criança vai perceber que a mãe dela e o pai do amiguinho dela estão tendo um caso. Aí já é uma questão um pouco delicada, tá? Ele tá falando um pouco aqui de hipocrisia, o quanto que de repente essas patentes, independente de ser militar ou não, tá bom? Mas quanto que o indivíduo, quando ele quer ser muito ali, muito religiosamente certinho, enfim, quando ele quer vender essa imagem, o que realmente está acontecendo por trás. Você entende aqui? E como que a criança vê isso e como que ela fica, digamos ali, tentando lidar com a situação, tá? Segundo ponto importante, olha só como é que acaba a história. Bom, quase toda a história ali, quase dia a dia, as crianças brincando, a mulher que está sendo traída, tá? A mulher que está sendo traída, que o marido dela tá, né, ficando com a outra esposa lá, ela percebe, mas ela não faz nada, ela não fala nada. A ideia é que ela tenha um pouco de receio, um pouco de medo de abordar com o marido. Olha só, tipo, é o errado virando certo, você entende aqui? E é o certo virando errado. Ela que tá certa, ela está sendo atraída, ela tá com receio de abordar a situação. Pegou a ideia? Bom, e no final, olha só como que acaba a historinha. O Luiz Haroldo, ele gosta de brincar, né? Ele vê aquela situação do militarismo, o pai dele também é militar, e ele gosta de brincar como soldados de chumbo. Determinado dia ele tá lá brincando com os fósforos na cozinha, esses fósforos são os soldadinhos de chumbo, tá? Até que, pessoal, olha só, ele tá lá brincando, risca o fósforo, começa a pegar fogo numa parte. Criança, né, deu vontade dele ir pra rua comprar um doce, ele não apaga o fogo, ele vai pra rua comprar o doce. Quem tá lá na casa namorando? A mãe dele, exatamente, a mãe dele e aquele, né, outro militar, o pai da outra família. A casa pega fogo. Não me diga! A casa pega fogo, esse casal falece e a criança, sabe, assim, a última cena do livro é até bem simbólica. A criança tá vindo, andando ali, sabe, numa tranquilidade, chupando o pirulito dela e a casa pegando fogo. Você entendeu aqui a mensagem? Você entendeu? É mais ou menos assim, pessoal. Uma hora a casa cai, uma hora a casa pega fogo, você entende? Uma hora aquele que está tentando vender uma ideia de mais perfeita e que ele na realidade é muito hipócrita, uma hora a casa dele pega fogo e tudo aquilo entra em ruínas. Pegou a ideia aí? Vem para o segundo ponto. Eu vou passar assim superficialmente nos próximos pontos, porque o mais importante acaba sendo o primeiro, que dá título ao livro. Tudo bem aqui? Vamos lá. Anote o segundo ponto aí, é Copacabana. Pessoal, Copacabana é um dos bairros mais, né, que tem um metro quadrado mais caro do Rio de Janeiro, onde a elite mais fica. E qual que é a ideia aí, né? Sabe quando você mora num bairro mais simples, mas você sempre visita um bairro mais rico? Você vai no shopping, você vai no cinema, você tem amigos lá, ou então você gosta de passear mesmo por lá, né, ir pra praia, tomar um café, andar de bicicleta, enfim, se encontrar com a turma, e esse bairro é onde você queria morar. Esse bairro, na realidade, é onde você gostaria de estar, mas você mora num bairro muito simples, muito humilde, muito diferente da paisagem daquele outro. Então aqui o que ele está querendo falar nesse ponto Copacabana é o quanto essas pessoas que moram numa situação de um bairro mais humilde, mais deficitário, que tem mais escassez, tem pouco recurso, sabe, pouco recurso de lazer, de estudo, de saneamento básico, o quanto que na verdade elas observam, elas gostariam de estar, elas se projetam no bairro mais rico e na realidade elas gostariam mesmo de estar morando ali. É como se elas negassem, digamos assim, aquela realidade que elas estão. Pegou aí a ideia? Essa ideia aqui também desse ponto é para fazer uma crítica quanto ao Rio de Janeiro, né? O quanto que de repente o Rio de Janeiro, qualquer cidade aí turística, o quanto que ele vende muito, digamos assim, um cartão postal, mas atrás desse cartão postal existem bairros muito humildes. Pegou? Bom, vamos lá. A gente vai para o terceiro ponto. O terceiro ponto ele é bem forte, ó. O terceiro ponto é chamado de meu tio. O que acontece? Tem um tio aí que ele digamos, tem um poder aquisitivo maior, tem
uma condição financeira melhor e ele é apaixonadaço por uma sobrinha dele. É apaixonadaço, não é um apaixonadaço de afeto não, só sobrinho, perdão, só sobrinha e tio, não é isso não. É homem e mulher, né? O que acontece? Você começa a ler ali as primeiras partes do conto, parece que é uma situação já rotineira. Ele vai sempre buscar essa sobrinha dele para passear, exatamente. Numa dessas aí que ele está passeando com ela, olha só, dá a entender que a sobrinha fica com o tio, que eles vão exatamente ali para um motel, exatamente, que eles têm relação, isso fala abertamente dentro do conto, que a mãe e o pai sabem disso. Inclusive, quando esse tio chega em casa para pegar a garotinha, o pai nem vem receber, porque ele já está cansado no meio daquilo, ele não quer ver esse tio. Aí você pensa, mas por que o pai está cansado? Por que ele não põe um ponto final nisso daí? Porque o tio, ele dá umas condições financeiras para a família. Exatamente. Você entendeu aqui o aspecto de incentivo à prostituição mesmo, incentivo a vender o corpo dessa garota? Ela é menor de idade, tá, pessoal? Aqui tem uma denúncia também. Mais uma denúncia dessa questão dessa hipocrisia. Óbvio que como o livro ele fala de anos de chumbo de militarismo, você vai ver bastante esse conceito, mas a ideia é toda e qualquer situação que ela quer se vender muito perfeita, que ela quer se vender muito moralista, mas que por trás, né, nos bastidores, atrás das cortinas, tira esse véu rosa aí da situação e tem muita coisa ali errada. Você entende aqui? E é isso, pessoal. Finaliza a situação assim. A mãe sabe de tudo, a mãe acoberta tudo. A garota ali parece que ela já tá um pouco... É uma coisa meio inocente também, né? Imagine aí a cabeça de uma garota de 14, 15 anos de idade, que ela nasce dentro de um ciclo familiar que já empurra ela para ser tratada dessa forma. É bem crítico, é bem delicado, digamos, o olhar sobre tudo isso. Agora eu vou para o quarto conto. O quarto conto é Cida. O nome do conto é Cida. Cida é uma moradora de rua. Ela mora, digamos, ali próximo da beira da praia, próximo da orla da praia. Uma praia é um bairro bastante de classe alta, bastante organizado, com bastante estrutura. Os moradores ali são ricos, têm um claro poder aquisitivo muito alto. E aí, pessoal, a Cida, ela acaba ganhando bastante doação dessa população, né, dessa vizinhança, desse entorno. E isso traz um certo, olha só, dos dois lados aqui ele coloca pra gente, tá? Pra Cida que recebe isso, traz um certo comodismo. Você entendeu aqui? E para as pessoas que doam esses objetos aí de valor, esses objetos de luxo, porque afinal de contas são o que elas têm, entende? Elas são moradoras de um bairro de elite, elas fazem parte de uma comunidade de elite. Então elas vão ter o quê? De repente um objeto simples para doar? Não, ela vai ter um objeto de luxo para doar. E quando essas pessoas fazem esse tipo de doação, é como se alimentasse um certo ego. Eu estou fazendo alguma coisa pela sociedade. Eu estou fazendo alguma coisa pelas pessoas em vulnerabilidade social. Eu estou fazendo a minha contribuição para as pessoas aí, moradores de rua. Você percebeu a ideia aqui da muleta dos dois lados? Quando de repente não é só essa doação que vai resolver o problema, e quando também essa Cida, que ela é uma figura simbólica, mas que representa todos os moradores de rua, que acabam recebendo esses itens e isso não se resolve. E fala um pouco do quanto essa política assistencialista da própria comunidade, ela não funciona muito bem. Por quê? O conto termina mais ou menos assim, ó, segura só. Tem um morador ali, né, que acaba sendo outro personagem principal, junto com a Cida. Ele sempre doa ali algum objeto para ela, encontra ela próximo da praia. Sabe aquele vizinho mais carente que você conheceu ele a vida inteira, que está aí no seu bairro, ou que é vizinho da sua avó, enfim, que você vai conhecendo ele ao longo dos anos. Entende aí, né? E essa é a relação desse morador com a Cida. Até que a Cida, ela engravida. Ela engravida esse morador aí, não vê, digamos, a criança nascendo, não vê a criança ali na idade infantil. A Cida, ela fica um tempo longe dali, ele acaba perdendo contato com ela, mas tem um certo dia que ele tá andando ali pela hora e de repente quem ele vê? Uma garota muito parecida com a Cida. Obviamente quem é? É a filha da Cida. E essa filha da Cida, ela vai tracejar o mesmo caminho, pessoal. Ela tem alguns comportamentos esquizofrênicos, ela tem algum comportamento ali de clara debilidade mental, ela tem uma clara vulnerabilidade social, ela vai morar nas ruas também, ela vai viver de doações.
Você entendeu aqui a crítica do conto? É o quanto que essa situação, ela perpetua, ela fica de geração a geração. O quanto que, de repente, essa questão de vulnerabilidade social, ela perpetua na sociedade brasileira. Você entende aqui? A Cida, a filha dela, é só uma personificação, é só uma exemplificação do quanto que isso se solidifica na sociedade brasileira ao longo das décadas. Que esse é um problema que ele vai se enraizando e vai ficando mais difícil de resolver. Pegou a ideia? Tanto que essa filha dela acaba vivendo a mesma situação, entende? Pelos objetos de luxo que são doados, acaba virando de novo ali mais uma amiga desse morador e tudo volta ao mesmo ciclo de novo. Pegou a crítica? Pessoal, olha só, esses são os 4 pontos mais importantes, tem outros também, mas menos importantes, fiquem tranquilos aqui. Esses são os que mais falam dessa questão de militarismo, hipocrisia, ou questão de segurança, ou de vulnerabilidade social para a questão da desigualdade. Pegando um fio da meada aqui agora, exatamente aquela pergunta lá, mas como, Pro? Como que eu posso utilizar esse livro dentro de uma redação? Quais são as temáticas aqui que eu consigo utilizar? Ué, você já pegou uma aí, né? Desigualdade social, vulnerabilidade social, as questões das políticas públicas ou então da efetividade dessas políticas públicas para com esses moradores de rua. Como mudar essa realidade? Como amenizar esse problema? Você pegou aqui a ideia? Outro ponto super importante também é a questão da hipocrisia, pessoal. É óbvio que o nosso Chico Buarque, quando ele fala aquele conto do meu tio, do soldado de chumbo, ele está fazendo na realidade uma crítica, ele está fazendo uma ironia velada, né, a todos esses cargos, a todas essas funções que na realidade elas têm aí, não é uma totalidade, tá? Não são todos, mas ele fala de uma parte que aproveita-se do seu, digamos, do seu papel social, do seu cargo social, para que ele possa fazer um abuso de poder. Isso aí. Afinal de contas, olha o título do livro, Anos de Chumbo. Foram anos, foram décadas em que o Brasil ele viveu sobre, digamos ali, um clima de tensão, um clima de violência, um clima de repressão, né? E essa repressão ela era muito clara e muito irônica, muito hipócrita, né? Porque quem fazia essa, digamos, essa pressão, essa repressão na população, também tinha muita coisa errada aí por debaixo dos panos, por debaixo das cortinas, por debaixo dessa cortina rosa aí. Pegou a ideia? Afinal de contas, dá uma bugada aí, dá uma pausa no meu vídeo, vai lá dar uma bugada e pesquisa aí o nome das pessoas que simplesmente desapareceram durante o período da ditadura militar. Ou então, pessoas que depois de alguns anos, de algumas décadas, não é 1, 2 anos, de algumas décadas, indivíduos que eram contra aquele sistema de governo ali, que tinham vontade de expressar sua opinião, eles simplesmente sumiram um tempo e depois eles foram, né, ali notificados como mortos, falecidos, entende? Bom, então a questão aqui é a gente pegar esses pontos de violência, de hipocrisia, de vulnerabilidade social, de segurança ou, na realidade, insegurança, né, para alguma parte da população, autoritarismo, todos esses pontos para que você possa trabalhar na sua redação e, óbvio, né, digamos que não são contos que eles são baseados em fatos reais. Olha, isso aqui conta realmente algo que aconteceu, Pro? Tem algum personagem aí que eles realmente seja um personagem histórico, né, que houve isso? Não, pessoal, mas é mais um daqueles livros que ele faz bastante aproximação com a realidade, entende aqui? Ele faz bastante verossemelhança, né, uma semelhança muito parecida, muito muito verdadeira. Então é ótimo para você utilizar na sua redação. Pois é também legal você dar uma bugada aí. O Chico Buarque, ele também teve, durante o período da ditadura, suas músicas ali veladas, né, proibidas, censuradas. Então é óbvio, digamos, que essa obra que ele publicou na pandemia, aqui no Brasil, no período da pandemia 2021, é óbvio que também é uma ideia de denunciar todos esses contextos aí que eu te falei de insegurança, hipocrisia, autoritarismo, vulnerabilidade social, tortura, desigualdade social, essas questões aí, digamos, de cargos pessoais que eram levados muito para abuso de poder. Gostou da sugestão? Prontinho, promessa cumprida, aula completíssima aí para você mandar ver naquela redação. E se essa aula, pessoal, fez sentido para você, se você saiu daqui com alguns insights e trouxe conhecimento e conteúdo, compartilha.
Compartilha esse conteúdo, esse vídeo com aquele amigo, com aquela amiga que você sabe que está precisando também dar um up aí nos estudos, dar um up na prova, dar um up naquela prova que vai cair no vestibular. E claro, comenta aqui qualquer outro conteúdo que você gostaria de ver, qualquer outro livro que você gostaria de ver abordado aqui. Vou adorar te conhecer, vou adorar conhecer a sua opinião, até mesmo sobre esse livro. Alguma parte que você achou aí mais interessante, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Muito obrigada por hoje. Espero mesmo ter colaborado. Agora vai lá, gabarita essa prova.